Boa tarde. O meu nome é Manuel Duarte Pinheiro. De alguma maneira não posso estar convosco, mas gostava de salientar alguns aspectos. O primeiro é que, por um lado, o parque edificado, ou seja, que de alguma maneira já é significativo, e a sua idade. Por outro lado, a regulamentação. E em terceiro ponto, o mercado desafia a reabilitação. Mas desafia a reabilitação para incorporar alguns aspectos particulares não tradicionais, nomeadamente o desempenho energético, o desempenho, por exemplo, na água, de alguma maneira aquilo que nós chamamos a sustentabilidade. E é sobre essa dimensão da sustentabilidade, nomeadamente sobre os dois ciclos que são fundamentais, que eu gostaria de agora particularizar alguns aspectos. O aparecimento da construção sustentável imobiliária torna-se incontornável, ligando, no fundo, as três dimensões, ambientais, económicas e sociais, e, sobretudo, exigindo, de alguma maneira, uma interligação entre o ciclo de desenvolvimento imobiliário e o ciclo de vida dos empreendimentos, onde a reabilitação aparece como um aspecto-chave. Multiplicam-se as abordagens internacionais e nacionais com uma perspectiva integrada, e nomeadamente com o aparecimento da certificação. Instrumentos como o LEED, o BREEAM ou o Lidera são exemplos disso. Permitem, no fundo, suportar o desenvolvimento e tornar evidente ao mercado certificando. Abrangem desde aspectos como a integração local, a eficiência nos recursos, reduzir as cargas, assegurar um bom serviço em termos de conforto ambiental, vivências socioeconómicas e um uso sustentável, e permitem, de alguma maneira, classificar em diferentes níveis, que vão desde aquilo que seria o edifício de referência, a reabilitação de referência, até melhorias como a classe A, que poderá significar cerca de 50%. Estes exemplos, de alguma maneira, dessa aplicação vão-se tornando cada vez mais evidentes a diferentes escalas, aparecendo informação sobre os materiais, sobre os edifícios, sobre a zona e sobre a sua componente. Eles multiplicam-se e, inclusivamente, na região de Lisboa existem vários exemplos e, de alguma maneira, trabalham a escalas diferentes. Por exemplo, na escala urbana, ao se conjugar várias abordagens e perceber as diferentes tipologias, este é um dos exemplos num estudo realizado para a Alta de Lisboa, permite identificar quais são aqueles que, de alguma maneira, são mais eficientes e que eventualmente precisarão ou não de maior, por exemplo, medidas passivas, nomeadamente em termos de isolamentos posteriores, janelas, outras dimensões. Há inclusivamente várias abordagens que permitem identificar com precisão para estas tipologias as soluções que serão mais eficientes ambientalmente e economicamente. No fundo, contribuem cada vez mais para a criação do valor, perspectivam dar resposta às oportunidades e desenvolvimentos que estão presentes, pretendem vir a abranger o ciclo de imobiliário a diferentes níveis, desde o conceito, o investimento, o projeto, a mediação, a gestão e o seu fim de vida. E cada vez mais se vê aparecer exemplos, inclusivamente no setor de investimento e no setor financeiro, que de alguma maneira contemplam estes aspectos. Um aspecto que se torna cada vez mais importante é que, por um lado, se percebe que criam valor, que são edifícios que, por exemplo, poupam em termos de consumos de energéticos e de outros. É de alguma maneira importante entre aqueles que investem, nomeadamente o promotor, o proprietário e quem o usa, que não só esse valor deve existir, como deve ser repartido os seus benefícios. Estas abordagens devem ser assentes em instrumentos adequados. O livro publicado pela Vida Imobiliária, de alguma maneira, tenta perceber esta lógica desde os conceitos à prática, a mudança do paradigma imobiliário, o ambiental, o aparecimento da construção sustentável, a certificação energética, os sistemas de certificação de sustentabilidade e como, de alguma maneira, os vários exemplos ao longo do ciclo se vão traduzindo em termos, digamos, de soluções. E por isso é fundamental hoje em dia ter instrumentos que sejam integrados, instrumentos que também permitam selecionar adequadamente as soluções, nomeadamente entre os quais muitos deles devem trabalhar a nível da avaliação do ciclo de vida, não só ambiental, não só energético, mas também económico. E no fundo o que se pretende são assegurar que esta dinâmica é equilibrada entre
o balanço ambiental e o balanço social e económico. Nesse sentido, a experiência, de alguma maneira, que nós temos tido na aplicação do Lidera e os novos projetos que agora começamos a desenvolver em parceria, nomeadamente numa lógica de parceria com os promotores e com as entidades que vão fazer a reabilitação, tem mostrado de alguma maneira que estes aspectos são de alguma maneira uma oportunidade e uma maneira de criar valor que se torna cada vez mais incontornável.